Ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que uma eventual vitória de candidatos ao Senado favoráveis ao impeachment dos integrantes da Corte não significa êxito. As pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez um outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática. Bom, tá aí a fala do decano da Suprema Corte. Eu gosto sempre também de lembrar que a nossa audiência é um pouco chocante e às vezes até eu repetir, mas é importante que se diga, né, que o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Estamos aqui, 2026, ainda aguentando aí Gilmar Mendes, Berenice Leite. Mas ele fala que quem se eleger, o senador que se eleger com a pauta de impeachment de ministros da Suprema Corte, ou seja, o senador que se eleger dizendo que vai cumprir a função para a qual foi colocada dentro do Senado, encontrará dificuldades, de acordo com o decano da Suprema Corte. Por quê? Porque sim, porque o decano acordou hoje, colocou a toga e decidiu. Geise, acredito que o ministro Gilmar Mendes, quando afirma com tanta veemência que a lei do impeachment, né, não será colocada em prática, talvez ele esteja se referindo àquela medida cautelar que ele deu no ano passado e que vocês devem se recordar, né, a lei do impeachment ela é de 1950 e em uma canetada o ministro Gilmar Mendes praticamente blindou ou dificultou esse processo de impeachment que cabe ao Senado Federal. E o que ele colocou ali, né, nessa decisão cautelar do ano passado e que está vigente, que somente a Procuradoria-Geral da República teria a prerrogativa, né, de pedir o impeachment de um ministro do Supremo. Aí, vamos recordar, uma semana depois, isso, claro, gerou muita polêmica aqui dentro do Congresso Nacional, a própria imprensa também divulgou em massa essa canetada do ministro Gilmar Mendes, já temendo o resultado das eleições deste ano, que pode trazer, sim, um Senado com uma outra roupagem, com parlamentares mais corajosos e talvez um presidente do Senado que tenha disposição de pelo menos colocar essa pauta em votação, o que nós não temos nesse momento. Ele pegou e mudou, cerca de uma semana depois ele voltou atrás, só que ele tirou a prerrogativa, inclusive, de o cidadão comum protocolar pedidos de impeachment, que até então isso também era previsto na lei, e aumentou o quórum para maioria simples, para 2/3 da casa. Então, o que hoje nós temos na legislação com essa medida do Gilmar Mendes? Que pelo menos 2/3 da casa, ou seja, dos 81 senadores, somente com essa maioria simples, aprovando o pedido de impeachment, é que realmente isso vai acontecer. Antes não seria necessário, né, essa quantidade toda de senadores, nós estamos falando aí de mais de 57, salvo me engano, necessários para votarem pelo impeachment de um ministro. E isso a gente já está falando num cenário de um presidente do Congresso aceitar e colocar em votação. Então, acredito que ele está confortável nesse momento, porque ninguém fez nada com relação a essa mudança, né? Uma mudança, assim, muito básica, mas que faz toda a diferença. É claro que eu estou sendo irônica, porque uma decisão monocrática que mudou totalmente, né, o que diz ali na lei de impeachment que foi aprovada ainda em 1950. E se nós olharmos para frente, Geise, falar, olha, mas será que não está na hora da gente aprovar uma nova lei? Sim, nós temos um projeto que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. E aí vocês já vão vendo, né, que tipo de texto que pode ser aprovado aqui e que pode endurecer as regras ainda mais, ou seja, blindar, né, a Corte Suprema. É por isso que é importante que no ano que vem nós tenhamos uma renovação de fato no Senado Federal
para que esse tipo de medida, de decisão monocrática, passe, né, a não valer mais, ou que pelo menos esse tipo de decisão tenha que ser avaliada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, que nessa atual composição certamente, né, teríamos ali a vitória pela manutenção da decisão do Gilmar Mendes. Mas se tivermos um presidente diferente, ele indica 4 ministros e pode trazer um equilíbrio para a Suprema Corte. Geise. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente. Para Kátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito. Muito bem lembrado aqui essa decisão tomada ali, né, na base da canetada pela Suprema Corte, mas basicamente uma ameaça aí feita pelo ministro Gilmar Mendes aos candidatos ao Senado agora nessas eleições de outubro. Tem até um comentário aqui no nosso chat falando exatamente isso. O Walter Xavier falando, a ameaça dos senadores que estão, é isso que a gente está assistindo, né? Uma ameaça aos senadores. Vale ressaltar que essa bandeira, basicamente, dos senadores, dos candidatos ao Senado da direita, né? O Marcel Van Hatten, Marco Antônio Costa, senadores aqui também de São Paulo, enfim, todos batendo nessa tecla de impeachment de ministros da Suprema Corte, aqueles ministros que não respeitam a toga, a Constituição e abusam do poder. Eu não sei o que é mais grotesco nesse vídeo do Gilmar Mendes. Vocês observam que ele está logo abaixo de uma certa marca farmacêutica e a gente se pergunta, ora, o togado virou garoto propaganda de marca farmacêutica? Já, a meu ver, um certo comprometimento ao dever de imparcialidade e isenção, né? Isso não pode passar despercebido. Em relação à fala de Gilmar em si, um absurdo, uma ameaça, assim, ele intimida a classe política e ele se imiscui num assunto que não é do poder dele. A deliberação sobre a tramitação ou não de processos de impeachment contra ministros do STF é prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Então, essa fala, ela pode e deve ser vista, sim, como uma intervenção no poder alheio, no poder legislativo, como uma atividade político-partidária, quebra de decoro. Tudo isso já configuraria fundamento para mais um pedido de impeachment, para mais uma determinação de impeachment. Não satisfeito, Gilmar Mendes ainda disse que os candidatos que por um acaso alardeiam essa pauta, e aí eu vou incorrer num juridiquês, estão fazendo algo do tipo dolus bonus. Você aí do chat sabe o que é dolus bonus? Eu explico. Dolus bonus é aquela conduta do anunciante, por exemplo, de alguém que está vendendo um pacote de viagem, está vendendo um pacote turístico e apresenta uma ilha paradisíaca, um cenário maravilhoso. É claro que o consumidor classe média que está comprando aquele pacote em 12, 20 prestações não tem expectativa de encontrar aquela praia paradisíaca, mas isso faz parte do dolus bonus. É um dolo, ou seja, é um dolo sem maldade. Então, o que ele acusa candidatos que abracem essa pauta de dolus bonus, ou seja, de prometerem, sabendo que não vão poder entregar essa pauta se chegarem a ser eleitos para o Senado, se chegarem a ser eleitos para o Congresso Nacional. Em relação ao que Gilmar fez com a atual lei de impeachment, que está em vigor, foi mais um escândalo. Lá no final do ano passado, deu uma canetada monocrática e simplesmente disse que a lei caducou. Eu aprendi, eu estudo várias formas de extinção de validade de leis. Nenhum ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte,
Corte de Justiça do país pode simplesmente afirmar que uma lei tenha caducado ou não. O ministro pode afirmar que uma lei não é constitucional. E mesmo assim, esse tipo de declaração tem que ser acompanhada da maioria dos pares, porque eles vivem num colegiado, pelo menos deveriam respeitar a colegialidade, mas não é nada disso que acontece. Vem uma canetada monocrática, suspende a vigência da lei e não suspende porque a lei seja incompatível com a Constituição de 88, nada disso, até porque lá atrás o próprio Supremo, o mesmo tribunal, veja se o Brasil é coisa para amadores, esse mesmo tribunal já tinha reconhecido que a lei de 1950 é sim compatível com a Constituição de 88, foi recepcionada pela Constituição. Só que lá atrás, quando o Supremo proferiu essa decisão, se tratava de impeachment de presidente da República. Agora, como são eles na mira, agora eles se arrogam na figura de Gilmar Mendes a caducar a lei, expirar a lei na canetada. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.